Eu diria que talvez uma das virtudes possíveis do mundo contemporâneo é estar fora de moda. No sentido de você não querer fazer algo porque está na moda. Isso que eu quero dizer, estar fora de moda. Agora, o que é, porque você fala limite, silêncio, profundidade, isso de fato não tem muito espaço quando o mundo é dominado por barulho, ruído, postar, imagem, como o mundo que a gente vive. Agora, o que é virtude? A palavra, ela vem de uma palavra grega, né? Areté, que significa uma espécie de força, de capacidade, de manter-se de pé. O que a gente chamaria hoje em dia de uma força de caráter, alguma coisa assim, né? Então, virtude é isso. Agora, Aristóteles dizia, acreditava que a virtude leva à felicidade. Leva mesmo? Então, há que se pontuar o que ele pensava como felicidade, né? Porque, de fato, quando você pega o texto, de fato, há essa ideia. Tanto nele quanto em Platão, né? Mas a felicidade, ali, antes de tudo, é um convívio na polis. É um estado em que você partilha decisões, você vive junto com pessoas, é responsável, você se sente uma grande alma, como algumas pessoas dizem, né? Não é a felicidade como a gente entende hoje, hoje a felicidade é basicamente compreendida como realização do desejo. E é um passo adiante, realização do consumo, um passo adiante do desejo, né? Então está muito longe da ideia de virtude do Aristóteles. É uma ideia assim de que você é movido por um impulso belo, de convívio, sabe? De força. E não uma ideia de felicidade como a gente tem hoje. Agora ainda, né, continuando em Aristóteles, ele dizia que a pessoa não nasce com princípios morais, né? Sim. Mas as ações repetidas levam a isso. Então a gente pode dizer que essa questão da virtude, então, é mais racional? Então, ao longo da história da filosofia, isso vai ser bastante discutido e não há mais um entendimento que seja só racional. Mas o entendimento do Aristóteles é o seguinte, é que o esforço e a prática torna você mais virtuoso. Tem um exemplo que eu gosto de dar, todo professor de filosofia dá. A gente reteve um pouco esse entendimento do Aristóteles quando você fala assim, ela é virtuosa no violino. Como assim virtuosa no violino? Ela toca violino assim como que respira, certo? E como isso aconteceu? Ela até pode ter um dom específico, algumas crianças nascem, no caso de tocar música, eu quero dizer. Mas pratica tanto, se esforça tanto, realiza tanto, que quando você vê depois de um tempo, ela toca violino como se ela estivesse respirando. Entende? O Aristóteles tinha uma ideia parecida com relação às virtudes. Quanto mais você pratica, mais você esforça. Então você pergunta, é racional no sentido de você colocar a vontade na rota, certo? Então, como alguns dizem, uma vontade raciocinada. Os kardecistas gostam de falar isso. Uma vontade raciocinada, quer dizer, você pensa de que olha, é importante ser corajoso. Mas é importante também que tenha um exemplo, pensando em casa, que vem dos pais. Sempre. Sempre, porque a gente sempre aprende muito mais pelo exemplo do que pela fala, né? Isso em discussão de virtude é muito conhecida. Então, e da onde vem, além da família, que era uma preocupação muito grande de filósofos como Aristóteles ou Platão, o exemplo não vir só da família, como a gente pensa hoje em dia, mas o exemplo tem que vir da polis, dos líderes, daqueles que são responsáveis. A gente no Brasil sabe que é isso pela falta de virtude, né? E o Aristóteles, inclusive, ele tanto se ocupa de virtudes do conhecimento, digamos assim, como a disciplina, por exemplo, né? Quanto virtudes do líder. Por exemplo, o líder, ele tem que ser justo. Tem que ser corajoso também, que é sempre a maior virtude, mas tem que ser justo. Porque se ele não é justo, ele destrói tudo. Isso até em empresa também funciona assim, em trabalho. Mas o líder da cidade, como se pensava, se ele não for justo, ele destrói tudo, porque ele destrói proporções, decisões, entende? Então, a justiça é uma virtude fundamental para os líderes, por Aristóteles. E a prudência também, hein?
Vale lembrar. Para Aristóteles, a prudência é uma enorme virtude para um líder, que é justamente pesar as consequências, avaliar a experiência. Pessoas que não são líderes podem se dar o luxo de não ser prudentes. Quem é responsável tem que ser prudente. O Kant ele traz uma nova contribuição para a ética da virtude, um elemento moderno, a autonomia moral. Tem uma frase dele que diz: autonomia é a propriedade da vontade de ser uma lei para si mesma. O que rege essa autonomia moral? O que rege é a capacidade que a gente tem, usando uma palavra contemporânea, mas que é de largo uso, da gente introjetar a lei moral. O que significa introjetar? Assimilar, né? E você, então, ser a lei para si mesmo. Não é a lei para si mesmo no sentido que cada um faz o que quer. Não é isso. Não é um tipo nietzschianismo, né? É a ideia de que a lei moral para o Kant, ela é racional. E para o Kant, racional significa é universal, né? Então, para o Kant, uma pessoa ética é uma pessoa que, quando vai fazer alguma coisa, ela se pergunta: todo mundo pode fazer isso? Você pode andar com um cachorrinho e não catar o cocô dele, não? Né? Você pode ouvir música alta até as 3 da manhã? Então, para o Kant, racional é o que é universal. Agora, próximo passo. Quando eu sou capaz de introjetar isso, de entender que o meu ato é um ato que deve ter vocação universal, né? Esse ato é autonomia moral. Eu sei que eu não posso usar 2 vagas no shopping de estacionamento. Não precisa vir um fiscal e dizer: tire seu carro daí. Se todo mundo tivesse essa consciência, seria tudo mais fácil, a vida seria mais fácil. Total, né? Total. Né? A ideia de ceder o lugar para os mais velhos, ou como se falava também, ceder o lugar para mulheres grávidas, né? É a ideia de que você deve colaborar com outros. A mulher grávida, se a barriga já está grande, pesa, está mais cansada, precisa de cuidado. E o mais velho, inclusive, você estará nessa situação um dia, né? Então, a ideia de empatia, de você se colocar no lugar do outro, facilita as coisas no dia a dia, né? Que entra o jeitinho brasileiro aí, que a gente ouve tanto aí no senso comum, quando isso vira uma estratégia de vida, né? As leis só existem para atrapalhar, então vamos aí seguir com o jeitinho brasileiro. Aí dá para falar em autonomia moral? Não, né? Assim, quando você tem uma situação que as leis são, como é que é? As leis, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? É uma coisa que se pontua muito no Brasil. O jeitinho brasileiro, Andresa, ele é o oposto da posição kantiana. Não dá nesse sentido, quer dizer, o jeitinho brasileiro sempre tende a ferir a ideia de autonomia moral. Você não tem autonomia moral. Por quê? Porque você está sempre querendo, como eu disse, ter vantagens. E isso é muito louco, porque é o contrário da autonomia moral. Autonomia moral é você entender que se você quer sempre ter vantagem, você destrói o vínculo social. Não é boa essa metáfora. Não tem vitrine para virtude. Então, hoje é muito comum, principalmente pessoas, as tais chamadas celebridades, né? E de querer postar virtude no Instagram. Sinalizar virtude é a expressão. Né? Sinalizar virtude no Instagram. Sempre envolvido com a boa causa, sempre tendo a opinião certa, nunca tem nada de contraditório na sua alma, quando todo mundo sabe que a alma é o posto de contradição. Então, isso de fato é a vitrine. O Instagram é meio que uma vitrine hoje em dia, né? E, portanto, isso, a virtude é meio arredia isso. A gente fala que ela é tímida ou silenciosa porque ela se faz perceber pela ação concreta, entende? Então é uma caracterização meio poética dizer que ela é tímida, quer dizer, ela se faz perceber pela ação, porque se você está preocupado o tempo inteiro em convencer o outro, você já vai alterar a sua ação e a sua intenção, entendeu? O outro tem que perceber para se fazer a ética e tal, mas perceber você agindo. Que eu vou fazer uma analogia aqui, não tem nada científica, mas eu acho que do ponto de vista da seleção natural até que é interessante. É assim, talvez a gente tenha aprendido ao longo de centenas de milhares de anos, a nossa espécie, que não dá para confiar no que se fala. Você só pode confiar no que se faz. Entende? Então, fala. Então, eu sou honesto, eu sou justo, não sei o quê. Normalmente isso daí significa que você está querendo mostrar para o outro que você tem virtude. Quando a gente talvez esteja adaptado, no sentido darwinista, a perceber que a virtude só enxerga na ação. Entende? Então, quando ficam sinalizando no Instagram, ou vitrine, como você falou, provavelmente a gente já está adaptado a dizer: isso está me cheirando
a falso. Por isso que ela é discreta, tímida, né? Silenciosa. Por isso que Jesus Cristo fala para você não ficar anunciando quando você está fazendo bem. Você não ficar rezando nas esquinas, como fazem os fariseus. E por falar nisso, tem um trecho da Bíblia que diz o seguinte: quando pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Olha aí, Jesus previu o Instagram, olha aí. Tradição profética, da qual ele fazia parte, na tradição judaica, ele previu. Você percebe? Quer dizer, tocar trombetas, quando você dá esmola, ou seja, um ato virtuoso, caridoso, né? Tocar trombetas sobre você é é você sinalizar a virtude no Instagram, dando esmola, pedir aplauso, ajudando o grupo, pedir aplauso. Então, isso é uma característica muito forte quando você está discutindo virtudes, que é típico de escolas éticas antigas, seja grega, seja hebraica, né? Essa ideia de você tomar cuidado para não ficar tocando trombeta, querendo mostrar para os outros que você é bom, porque na realidade o fundamental é fazer em silêncio. São Tomás de Aquino acreditava que a prudência leva alguém a falar somente o necessário e agir mais do que discursar. O que ele diria hoje aqui sobre essa tagarelice nas redes sociais? Primeiro, eu acho que ele ia tentar fugir porque o mundo era silencioso, o mundo que ele viveu, né? Silencioso no sentido que tinha menos ruído, menos aglomeração urbana, não tinha mídia, televisão, rádio, sabe? Então era mais silencioso concretamente, não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, mais silencioso, né? Primeiro, eu acho que ele ia tentar fugir. Mas depois disso, a opinião filosófica dele seria muito parecida com o que a gente está falando aqui. Quando ele fala, você citou da prudência, né? Que é a virtude que eu falava que Aristóteles remete muito ao líder, né? A prudência, ela deve fazer com que você tome cuidado com o que você fala. É uma máxima romana. Quando lembro do que falei, invejo os mudos. Certo? Quer dizer, seja prudente quando você fala. Porque se você não for prudente, você inclusive pode acabar falando o que você não quer. As pessoas confundem, Pondé, valor com virtude? Sim, inclusive hoje é muito comum se falar de valor, né? Eu digo no senso comum, se pensa em ética, se pensa em valor. É a primeira ideia que vem. Quando na realidade, não é que os valores não são importantes, mas eles têm características, como você bem disse há alguns minutos anteriormente, tem valores sociais históricos, contextuais. Coragem é coragem, disciplina é disciplina, generosidade é generosidade, né? Virtudes, que alguém pode chamar de valor também. Mas a verdade, e aí porque a discussão contemporânea acabou assimilando a ideia de valor como sendo o objeto da ética. Mas, na história da filosofia moral e ética, nunca se falou de valor com essa presença. Sempre se falava mais de virtude, de regras, de normas, de imperativo de comportamento, de princípio de comportamento, né? Mas, assim, não dá para dizer que eles são a mesma coisa, porque, por exemplo, vou dar um exemplo do que significa um valor, às vezes, socialmente falando, que pode não parecer valor, mas é. Hoje em dia, é considerado um valor você sinalizar a virtude na internet. Por quê? Porque isso pode atrair gente. Porque você sabe se vender. É um valor, saber se vender é um valor. Exatamente isso. Você sabe se vender. Isso é um valor. Agora, isso é virtude? Entendeu? Mas é claramente um valor. Quando você faz uma análise sociológica, você percebe que esse comportamento, por exemplo, vou dar um outro exemplo de valor hoje em dia, que é um valor positivo, por isso está próximo de virtude. Cuidar de cachorrinhos. Isso virou um valor. Mas aí não existe uma certa contradição aí, porque a gente estava conversando que a virtude, ela precisa ser silenciosa e não pedir holofotes. Mas então, agora, hoje ela virou um produto. E lucrativo, muitas vezes, não é? Bom, isso é uma característica do capitalismo, como dizia Adorno, lá nos anos 40 do século passado, filósofo Adorno. Tudo vira mercadoria. A mercantilização, como se fala em filosofia, né? Tudo vira mercadoria. Então, no sistema capitalista, tudo vira produto. Então, projetar um comportamento virtuoso ou valoroso pode atrair clientes, por exemplo. Pode atrair relações comerciais, que podem ser relações boas ou ruins, não vem ao caso, mas pode atrair. É um mecanismo de atração. A atração é um valor e, portanto, é um produto.
tudo que tem valor vira produto. Você cria identidade, né? Você cria identidade nas redes sociais. Então, essa imagem criada, ela se afasta do caráter, de certa forma? Então, não necessariamente assim no total, né? De repente, só porque você é uma pessoa que fez o seu canal lá e fala das coisas que você gosta, né? E está ali tentando pagar as contas falando das coisas que você gosta, não necessariamente. Mas se você começa a falar coisas que você não gosta e não concorda, aí ferrou. Eu acho que a democracia, ela depende de um certo grau de virtude. Aliás, eu não acho, isso é muito discutido, inclusive autores muito contemporâneos, né? No sentido de que se você perde o que a gente poderia chamar de uma virtude cívica, né? Uma virtude cívica, ou seja, que está inclusive, você consegue inclusive encostar no Kant com aquela ideia de autonomia moral que a gente estava falando, que você falou no dado momento que a gente discutia isso. Se todo mundo fizesse isso, seria mais fácil. O que você estava reconhecendo? Que há uma virtude cívica na tese kantiana, né? Porque se todo mundo não parar ocupando 2 vagas do estacionamento do shopping, vai sobrar mais vaga, metade para outras pessoas. Então, sim. E sabe, Andrés, eu acho que uma das coisas que dificulta muito a democracia, o convívio, é justamente a falta de virtude cívica. Normalmente põe a pique a democracia. O que é uma vida virtuosa hoje no século XXI? Olha, eu acho que pode ter alguns sintomas, né? Primeiro, você procurar, no âmbito que a gente discutia aqui com o Wolff, procurar se manter um pouco distante das ideologias, né? Porque as ideologias, inclusive no universo polarizado que a gente está, ela captura sua cognição, sua forma de conhecer o mundo, isso que eu quis dizer com cognição. Captura sua forma de conhecer o mundo, de pensar o mundo, né? Eu acho que nesse território, eu resumiria dizendo, é fundamental se a gente conseguisse escapar dos esquemas ideológicos, como cidadão e como alguém que está discutindo o mundo também. Outra coisa que eu acho que é uma virtude essencial hoje é manter uma certa distância de redes sociais. Eu entendo que jovens, inclusive, precisam delas para trabalhar, né? Mas eu continuo achando que o melhor destino das redes sociais, eu vou falar uma heresia, o maior destino das redes sociais, o melhor, não o maior, o melhor destino das redes sociais seria serem só profissionais. Uma outra virtude para encerrar, que eu acho que seria fundamental hoje em dia, é você não pensar só em si mesmo o tempo inteiro. E a gente está meio que levado a isso, inclusive pelo modo que a gente vive, né? Pelo sistema que a gente vive, né? De você competir o tempo todo, pensar só em você. Então, a capacidade de sair de dentro de você pode ser uma virtude importante e fundamental. Bastante coisa aí para a gente pensar. Virtudes. Virtudes.